Boa noite a todos. Agora a aula de História para as Humanas. Essa aula está sendo gravada. A aula do dia 19 de maio de 2021. Vou aparecer aqui para vocês. Apareci direitinho aí para vocês? Apareceu sim. Muito bem. Hoje vamos falar um pouco sobre Idade Média. Essa aula aqui, depois eu vou disponibilizar ela para todas as turmas de humanas. As turmas que estão assistindo essa aula agora, quando assistirem, e que não está sendo ao vivo, e tiverem dúvida de alguma coisa dessa aula, ao longo da aula, vocês podem fazer a pergunta, pausar o que vocês não entenderam, ou alguma coisa que vocês ficaram com dúvidas, se quiserem é só perguntar lá no grupo do WhatsApp. E as pessoas que estão assistindo a aula agora podem levantar a mãozinha e perguntar o que quiserem durante minha explanação, tá bom? Bom, gente, basicamente a intenção da aula é corrigir a atividade. Eu vou tentar manter essa dinâmica durante as semanas. Como nós temos 2 contatos na semana, uma vez que história são 4 aulas por semana que vocês têm, então eu vou sempre tentar manter essa dinâmica. Uma aula atividade, para vocês cumprirem a atividade, e a outra aula para a gente discutir o conteúdo, a atividade, fazer a correção. Eu acho que assim fica bom. Uma semana ou outra, isso pode não acontecer, mas eu vou tentar manter essa dinâmica, porque eu acho que fica legal. E vocês são privilegiados porque tem bastante aula de história. Nós temos 2 contatos aí por semana, dá para fazer assim de boa, fica muito bom. A atividade dessa semana que eu passei para vocês foi uma introdução à Idade Média, o chamado período medieval. Sobre a Idade Média, eu recomendo também que vocês assistam aulas de outros professores no YouTube que falam de Idade Média. Principalmente aulas da TV Escola, do canal Futura, porque são conteúdos de profissionais da educação que têm segurança do que estão falando. A gente tem que ter cuidado também com a internet, que a internet também tem muita bobagem. Tem gente na internet que se arvora de falar de tudo, mesmo tendo pouco conhecimento, distorce muita coisa. Então, não é só ir lá e assistir, tem que saber a fonte. Então, as fontes que eu recomendo sobre Idade Média para vocês assistirem na internet, e essas aulas são bem interessantes, que elas são ilustradas, né? Elas têm bastante ilustração, tem vídeos, né, ilustrativos, então a aula fica bem lúdica e pode ser um complemento aqui de nossa aula. Então, assim, eu recomendo a vocês o canal Futura. Vocês coloquem lá, Idade Média, TV Escola, Idade Média Futura, que já vai cair lá em links ali na descrição, vai sair lá indicações de aulas de professores renomados, bons professores aí que fazem um trabalho muito cuidadoso. Geralmente são materiais muito bons. Então, aproveitem. Essas ferramentas estão aí para a gente fazer bom uso delas. Só tem que ter cuidado com as fontes, porque tem muita coisa também que distorce o assunto. Gente que se arvora a ser conhecedor e não é, e fala bobagem. Então, vocês têm que ter cuidado só com isto. Idade Média, basicamente vamos falar o quê? A Idade Média é o período da história que vem logo depois do Império Romano. O Império Romano, alguns historiadores marcam que ele começa ali mais ou menos 27. Isso é bem controverso, porque a história é muito dinâmica. A história não funciona assim, sai um período e entra outro. Existem os períodos de transição, em que os elementos de uma época e de outra estão ali misturados. Por exemplo, tem historiadores que falam que o nosso momento atual agora é um momento de transição. Então, ali por volta de 20
e poucos antes de Cristo, até o ano de 476, que foi quando os hunos, até o ano de 476, os hunos não, eu ia falar uma besteira aqui. Esse período aí é considerado, 476, não, tá certo, que os hunos invadem lá Roma, que é um grupo bárbaro, que vão invadir a cidade de Roma, é o período mais ou menos do Império Romano. Então, o Império Romano teria durado mais ou menos 500 anos, mais ou menos. Embora a gente não tenha uma precisão disso, porque, é como eu falei, os tempos na história não são assim. A gente dorme numa época e acorda em outra. De uma época para outra, há todo um processo de transformação das formas de vida, da organização social, da política, da economia, para a gente chegar em outra época. Mas se diz, então, que mais ou menos o Império Romano, que dominou ali boa parte da Europa, parte da Ásia, foi um império na antiguidade que tinha sede em Roma. Esse império aí teria durado, o Império dos Césares, ele teria durado aproximadamente 500 anos, 5 séculos. Quando a gente fala de Idade Média, é o período que vem logo depois do Império Romano. Quando cai o Império Romano, ou ele vai se desgastando, tem um período aí que o Império Romano ele vai se desgastando, se deteriorando, vamos dizer assim, e vai chegando o período feudal, ou também chamado período medieval, ou também chamado Idade Média. Período feudal por causa do termo feudalismo, que depois a gente vai falar o que é isso, o que vem a ser esse feudalismo. Mas a questão, gente, é que este período aí, que a gente costuma chamar de Idade Média, que é bem controverso também, alguns historiadores chamavam no passado esse período de Era das Trevas ou Idade das Trevas, que está em desuso, mas na pergunta, nas questões aqui da atividade, tem até uma pergunta relacionada a isso, e a gente vai ver, isso está em desuso. Mas o período medieval, que está entre o Império Romano e entre a Idade Moderna, enquanto Roma durou 500 anos aproximadamente, o período medieval, a Idade Média, era medieval, como vocês queiram chamar, ela durou aproximadamente 15 séculos, ou seja, 1.500 anos. Quando a gente estuda a Idade Média, a gente está falando especificamente ali da Europa. Onde esse modelo de Idade Média funcionou mesmo foi ali na parte da Europa Ocidental, que é aquela parte ali que o epicentro, o centro dela ali, seria mais ou menos a região ali onde hoje nós conhecemos ali como França, e arredores ali. Ali funcionou porque, a depender do local, do território, há mudanças, porque foi um período que o poder estava fragmentado. Ou seja, o Império Romano ele acabou, e aí cada região tinha seus domínios, os chamados feudos, propriedades de terra que tinham um senhor feudal, e ali acontecia um tipo de ordem em que esse senhor feudal era o manda-chuva. Ele tinha as pessoas que viviam em suas terras deviam obrigações a ele. Existia aí os contratos de fidelidade entre senhores e servos e vassalos. E isso aí a gente adentra com mais cuidado depois. Mas foi um período em que o governo estava fragmentado e a sociedade era basicamente rural. As pessoas viviam da terra, da agricultura. E o comércio, a bem dizer, ele não se extinguiu, não desapareceu de todo, mas, a bem dizer, cada feudo ali produzia aquilo que ele precisava para ele mesmo, não para comerciar. Embora sempre houve algum nível de comércio, pessoas que viviam viajando de feudo em feudo, vendendo coisas, carroceiros que vendiam panela,
aqueles que no Nordeste, antigamente, por exemplo, nós chamávamos de caixeiros viajantes. Mas, geralmente, os feudos tinham uma característica, uma tendência a serem autossustentáveis, ou seja, eles produziam tudo o que eles precisavam. Então, foi um período de bastante isolamento nesse sentido. Foi um período também chamado como Era das Trevas, porque foi um período, enquanto no Império Romano havia toda uma motivação de uma determinada classe, principalmente nas elites, da cultura, das letras, né, dos escritos, principalmente deixado pelos gregos, aqui, lá, melhor dizendo, no passado lá do século V ao século XV aí da Idade Média, foi um período em que essa cultura ela não era tão difundida, ela não era tão motivada para todo mundo. Só um pequeno grupo detinha o conhecimento da leitura. E quem fazia a reprodução das obras da antiguidade e guardava nas bibliotecas eram os monges copistas da igreja, que eram clérigos, né, celibatários, pessoas ligadas à Igreja Católica que passavam sua vida nas bibliotecas lendo livros em grego, em várias outras línguas, e passando principalmente para o latim. E tudo isso era feito à mão, não tinha gráfica, não tinha computador nessa época, máquina de escrever, nada disso. Era tudo feito de forma muito artesanal. Então, esses monges dedicavam suas vidas a manterem os escritos, o conhecimento escrito, copiando e guardando esses escritos na biblioteca. Mas só uma elite, só esses monges sabiam ler, basicamente. Era raríssimas as pessoas, a grande maioria da população não dominava a escrita. Houve reis nesses momentos aí, houve reinados, né, durante a Idade Média, como, por exemplo, um dos mais famosos, que foi o do rei Carlos Magno, que foi um rei importantíssimo nesse período. O Carlos Magno, ele era um rei analfabeto. Era comum ter nobres analfabetos que não detinham a escrita. E a instituição mais poderosa nesse momento era a Igreja Católica. A Igreja Católica era, inclusive, a maior senhora feudal, porque ela era detentora, era ela quem possuía a maior parte das terras naquela época. Num determinado momento, a Igreja Católica chegou a possuir 2/3 de todas as terras da Europa, daquela região ali da Europa. Então, ela era a maior dona de terras, era a maior senhora feudal, era uma verdadeira suzerana. O que é um suzerano? É o senhor de senhores. Os suzeranos é aquele senhor feudal que tinha muita terra, muita terra, muita terra, e ia doando terra para pessoas que viravam senhores feudais, mas deviam respeito e obrigações para com esse senhor feudal que havia lhe cedido a terra, lhe doado a terra. E, por exemplo, quando ele moía o trigo, ele tinha que dar uma parte do trigo em gratidão para esse senhor que tinha lhe dado a terra. Se houvesse alguma guerra, alguma invasão, ele tinha que ceder seu exército para ajudar o suzerano. Então, essas coisas eram bem comuns. Tinha os vassalos. Eram as relações que eram chamadas de suzerania e vassalagem. O senhor que devia obrigação a um senhor que tinha mais terra que ele, que tinha concedido suas terras a ele, esse senhor era chamado de vassalo, e o senhor que tinha concedido a terra de suzerano. Mas todo senhor feudal tinha ainda o quê? Servos que trabalhavam ali na terra. A maior parte dos dias da semana trabalhavam nas terras do senhor para cultivar os grãos, as criações do senhor, e geralmente eles tinham só um dia para cultivar em suas terras. E o domingo, nessa época, por conta da Igreja Católica, o domingo era sagrado, dia de descanso e um dia das cerimônias religiosas, dia da missa, das celebrações religiosas. E aí muitos historiadores falam que a Igreja Católica também dominava muito essa época, porque a Igreja Católica dessa época estabelecia
uma ideia de que o mundo, aquela divisão social que existia ali, de que uma pessoa, um servo, né, camponês, que era filho de um servo, ele teria que ser servo até morrer, e os seus filhos seriam servos também, vivendo nessa relação de servidão para com o Senhor, cultivando e devendo obrigações aí com o Senhor por resto de sua vida. A igreja dizia que isso era uma estrutura sagrada, que tinha sido Deus que havia posto assim. E assim sendo, todos tinham que se conformar com o seu destino, geralmente aqui era dado pelo nascimento, né? Você não tinha muita chance de uma mobilidade social. O que é mobilidade social? É como nós temos hoje, uma pessoa nasce pobre, aí estuda, ganha na loteria, acontece alguma coisa, ela melhora de vida, ela sobe um degrau na escala social, principalmente em termos de aquisição, em termos econômicos. Naquela época não existia essa mobilidade social. E a igreja dizia que quem se rebelasse contra isso estava cometendo sacrilégio, estava em pecado, estava contrariando a vontade divina de Deus, porque Deus queria todo mundo comportado e aceitando aquela situação. Esse modelo de sociedade que não existia a possibilidade de mobilidade social, do rico se tornar pobre ou do pobre se tornar rico, nós chamamos de uma sociedade estamental, porque cada classe formava um estamento, ou seja, era um segmento rígido da sociedade que a pessoa estava destinada a ficar ali naquelas condições por resto de sua vida. E sua prole, sua descendência também, seus filhos, netos, bisnetos, também teriam o mesmo destino. E aí a Idade Média vai assim, mais para frente, a Idade Média também vai ter seu fim, mas ela dura muito, né? 1500 anos. E os pontos principais aí para a superação da Idade Média e para a chegada de uma nova época, chamada Era Moderna, está diretamente relacionada à questão do comércio, ao reflorescimento comercial, principalmente depois das cruzadas, que abrem ali a região do Mediterrâneo, liberando ali aquele local, aquele do mar Mediterrâneo, que é aquele mar ali que está ali dividindo a Europa e a África, que as pessoas navegavam ali para ir para o Oriente, para as Índias, como eram chamadas na época, mas os mouros, né, os árabes, os povos de cultura islâmica, que eram chamados pelos católicos da época de pagãos, cobravam pedágio e não deixava muita coisa acontecer ali. E o movimento cruzadista ele foi muito financiado principalmente pela Igreja Católica, que tinha a intenção. O discurso é que o movimento cruzadista era para acabar com o paganismo, para retomar a Terra Sagrada, aquela região ali onde hoje conhecemos como Jerusalém, ali aquela região ali próxima a Israel, ali era tudo tomado por turcos, né, por povos islâmicos, que não eram cristãos, que rezavam para Alá, para o Deus do islamismo. E aí a Igreja Católica financiou várias cruzadas que eram movimentos militares, paramilitares, que avançavam nessas terras para exigir retomar essas terras e foi um movimento extremamente violento. Se matava esses pagãos, se morria também. Se matava também crianças, velhos. Foi um movimento muito sangrento. Era uma guerra extremamente sangrenta, o movimento cruzadista, mas ajudou a liberar ali o Mediterrâneo para o comércio. E com a liberação do comércio, quanto mais o comércio começou a movimentar, houve uma movimentação cultural também, o ressurgimento das universidades, do conhecimento. E aí, nesse processo aí, depois veio o quê? Veio a unificação do poder nos reinos, o início das nações, né? Como Portugal e Espanha, que foram as primeiras.
Ponto. Basicamente isso. Vamos à correção da atividade. Para dar tempo. Alguém tem alguma pergunta? Não, professor. Então, todo mundo que está aqui fez a atividade, leu o texto que eu passei, que fala da Idade Média? Eu fiz. Ótimo. Quem não fez, trate de Foi fazer. 10 questões, foi? Oi? Foi 10 questões. 10 questões. Vamos corrigir agora. Eu vou comentar uma a uma. Eu não vou ditar. Não, a dinâmica aqui é outra. Não tem como eu ditar a resposta. É vocês ouvirem, tentar compreender ao máximo o que eu falar e depois comparar. Vocês vão comparar com o que vocês responderam e ver se vocês vão modificar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. Porque quando a gente dita a pergunta, coisa que a gente faz em séries mais, né, tipo no primário, no fundamental, que o professor ditava a resposta daquilo ali, às vezes o aluno copia ali a resposta, mas ele não compreendeu o que foi dito ali. O ideal é que vocês coloquem com as palavras de vocês de acordo com o entendimento do que o professor falar aqui do texto. Tá certo? Então vamos lá. Antes disso, deixa eu ver se a criaturinha aqui conseguiu aqui responder a... Pronto, Cristiane conseguiu. Respondeu o formulário de frequência. Bom, gente, então assim, vamos imaginar o seguinte. Aqui, deixa eu localizar aqui, peraí. Só um minutinho, é que eu me perdi aqui na atividade. Achei. Responda as questões a seguir. Questão 1. A Idade Média foi marcada pela herança cultural de quais culturas? Tem lá no texto, mas duas culturas formaram a cultura medieval. A cultura... A cultura dos bárbaros. A cultura dos povos bárbaros, isso, que foram aqueles povos responsáveis pelo declínio do Império Romano, pelo fim do Império Romano, e a cultura romana, isso, do próprio Império Romano. Uhum. Houve uma fusão de valores dessas duas culturas. Perfeito. Quer falar alguma coisa? Matheus, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade se quiser. Pode interromper. A Igreja Católica, não? Oi? A Igreja Católica, não? A Igreja Católica já é parte de... Ela surge no Império Romano, ainda no Império Romano. Então, é parte da cultura romana, entendeu? Ah, entendi. Então, foi... Porque a Igreja Católica é um produto da cultura romana. E a Idade Média misturou cultura romana com os povos bárbaros. Algumas coisas, por exemplo, os códigos de fidelidade entre vassalos e senhores, entre os cavaleiros, que era uma classe militar muito prestigiada, estava muito próximo de muitos códigos de bravura, de ética, de moral lá dos povos bárbaros. Então, houve uma fusão das duas coisas. E algumas coisas esquisitas, assim, para nós hoje aconteciam também, que tem o dedo aí dos povos bárbaros, da cultura bárbara, por exemplo, porque vocês sabem que a Igreja Católica é, e sempre foi até onde nós conhecemos, muito rígida com essa coisa do matrimônio entre duas pessoas, né? Naquela época, sequer uma pessoa conseguia divorciar. Um divórcio tinha que ir para o Papa para conceder ou não. E geralmente era dificílimo um Papa, a igreja aceitar um divórcio. E geralmente ele só analisava casos de pessoas
de reis, de nobres, de pessoas de alto estamento, alta classe. Mas, no entanto, houve feudos em que se relata a história de que quando um servo ia casar com a moça, a noite de núpcias, com a moça geralmente virgem, em tese virgem, às vezes ela passava a primeira noite com o senhor, não com seu marido, que era servo. E aí tinha coisas assim que a gente estranhas, né? Estranhas para o nosso olhar hoje, mas para aquela época é porque eram costumes que tudo estava muito misturado, principalmente no início da Idade Média, a cultura romana com a cultura bárbara. E ela está cortando, professor. E a cultura bárbara ela estava muito forte. O que mais segurou a cultura romana foi a Igreja Católica, mas a cultura bárbara estava muito forte. Por que ela estava muito forte? Porque foram os bárbaros que promoveram a queda de Roma, na base da violência. Então, a Idade Média meio que fez uma mescla, uma misturada desses valores aí, tanto dos valores dos povos bárbaros, que eram vários povos, não eram só, com uma cultura que foi deixada de legado, né, de herança do povo romano. A segunda questão. Por que a Igreja Católica tinha tanta influência na Idade Média? Agora cortou bonito. Ela era, primeiro, ela era a instituição mais rica daquela época. Era quem detinha a maior parte das terras. Segundo, ela era a instituição que detinha o conhecimento e fazia um controle ideológico das pessoas. Ela se colocava como a porta-voz de Deus na Terra. Então, ela tinha grande poder, entre aspas, espiritual, de convencimento com aquelas pessoas. Então, daí vinha toda a sua influência. Também o poder econômico, né? Poder econômico e ideológico. O poder, que a gente chama de poder espiritual. Porque ela que dizia o que era pecado, o que não era pecado, o que se podia fazer, o que não se podia fazer. Terceira questão. Por que alguns historiadores mais antigos chamavam a Idade Média de Idade das Trevas? Quem conseguiu ver isso? Eu tenho a resposta aqui. Como se fosse obscuro? Aqui, ó. Eu vou ler a parte do texto e comento mais um pouquinho, porque tem uma coisa aqui que eu quero mostrar a vocês. Espera aí. Deixa eu só localizar aqui. Não consegui localizar aqui no texto, não, então não vou perder tempo, não. Vamos responder assim mesmo. Vou repetir a pergunta. Por que alguns historiadores mais antigos chamavam a Idade Média de Idade das Trevas? Isso foram os historiadores lá do século XIX, principalmente início do século XX. Porque se colocava que foi uma época, o período medieval, em que os homens estavam, que não havia ciência, que não era a ciência que dominava, era a religião. As pessoas estavam obscurecidas por uma fé fanática e que era uma cultura de muito atraso nesse sentido. Mas isso hoje já é revisto na história. Isso hoje a gente chama de anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é quando a gente julga uma época com os valores de nossa época. A gente não pode julgar uma época do passado com os olhos do homem de hoje. Então, aquela época lá, a Idade Média, teve seu valor. Houve desenvolvimento, houve cultura também. Isso é um olhar equivocado de historiadores, que inclusive a história hoje superou esse olhar. Foi um momento de desenvolvimento específico daquele tempo que a gente não pode querer comparar com hoje e chamar de treva. Houve desenvolvimento de técnicas de arado, por exemplo, de ferramentas. Houve desenvolvimento na filosofia por meio de
de monges católicos, de clérigos como Tomás de Aquino, como Agostinho, que depois foram canonizados na igreja chamados de santos, e são pensadores respeitadíssimos, são filósofos considerados, inclusive por quem não é católico. Então, é um equívoco a gente chamar de Idade das Trevas, mas se chama de Idade das Trevas por conta desse julgamento. Porque naquele tempo não tinha ciência como nós temos hoje, as pessoas estavam fanatizadas, eram ignorantes, não havia desenvolvimento do conhecimento. Só que isso é uma visão muito rasa, muito rasteira da coisa que a gente não usa mais. Fazer esse tipo de julgamento, como eu já falei, é anacronismo. É julgar de forma equivocada, errada, uma época com os valores de sua época. É igual você querer julgar o tempo de seu pai, de seu avô, com os valores que a gente tem hoje, com o recurso que tem hoje. Aquela época foi aquela época. Era o que se tinha, era o que se podia, que se tinha condição. Mas não é à toa que chegamos para o bem e para o mal, onde estamos agora. Não é à toa que chegamos onde estamos agora. Então, aquela época teve um papel nessa construção da história, para o bem e para o mal, naquilo que a gente desenvolveu de bom e naquilo também que não é tão legal assim. Mas cada época tem que ser julgada dentro de seu contexto. Compreenderam isso? Compreenderam? Sim, professor. Questão 4. Quem eram chamados de bárbaros no período medieval? Na época do Império Romano, os bárbaros, na verdade, essa questão aqui eu tenho que admitir que ela foi mal formulada. Porque os bárbaros, na verdade, ainda se chamava no início, essa expressão usava no início da Idade Média bárbaro, mas é uma expressão muito mais do período do Império Romano, principalmente o período mais final do Império Romano. Os bárbaros eram chamados as tribos invasoras, aqueles povos que não moravam de Roma, exato. Eram aquelas tribos de cultura diferente, que não eram cristãs, principalmente. Roma também teve uma grande parte do Império Romano, que Roma também não era cristão, mas os bárbaros eram chamados, os romanos diziam que eles eram civilizados, os polidos, e os bárbaros eram os homens rústicos, ignorantes, e isso também é anacronismo dos romanos. Anacronismo, não, porque era da mesma época, mas era uma forma de julgar a cultura do outro de forma errada. Eram povos de cultura diferente dos romanos. E eram chamados, então, de bárbaros. Quem não era romano naquela época era bárbaro. 5. Vou dar uma aceleradinha porque falta só 17 minutos para acabar a aula. Questão 5. Explique por que a sociedade medieval era estamental. Na minha explanação na aula, hoje eu expliquei. Não existia mobilidade social. Quem nascia servo morria servo, quem nascia senhor morria senhor. Era pelo nascimento e as classes eram rígidas. Rígidas em que sentido? As pessoas não podiam mudar de classe. E essa rigidez de classe a gente chama de estamento. Cada classe era um estamento. Então, era uma sociedade estamental, em que não era possível as pessoas mudarem de vida, mudarem de status, alcançar posições melhores, mais confortáveis na vida social. Ela ficava presa àquela condição de sua família. Então, dependia unicamente da sorte de onde você nascia. 6. O que faziam e qual o papel dos monges copistas na sociedade medieval? Também falei. Era a elite letrada daquela época. A igreja era quem detinha, naquele momento da era medieval, o conhecimento do letramento, de saber ler, escrever, entender, e eles tinham o papel de manter a cultura, manter o conhecimento.
passando para os livros, chamavam de monges copistas, porque livros antigos da antiguidade, da época de Roma e até mais antigos, foram transcritos, muitos deles, por esses monges católicos, e muitos desses livros a gente só sabe da existência deles e do conteúdo deles hoje, graças a esses monges copistas, que copiaram mesmo na mão, para deixar para a posteridade esse legado de conhecimento. É tipo a Bíblia, né, professor? Oi? É tipo a Bíblia, né? Tipo. Mas eram livros, não só livros religiosos, todo tipo de livro eles faziam isso. Tinha livro que era proibido, que eles julgavam, por exemplo, perigosos. Aí eles transcreviam e ficava numa parte lá, essas bibliotecas eram muito guardadas. Não era todo mundo que tinha acesso a essas bibliotecas. Tem uma obra escrita por um autor chamado Humberto Eco, chamado O Nome da Rosa, que conta essa história. Bem interessante. Quais eram os objetivos das cruzadas? Eu já respondi. A bem dizer, 2. O primeiro, o objetivo original que a igreja justificava era o quê? Era retomar a Terra Santa, que estaria na mão dos pagãos, que eram os povos lá que rezavam para lá, para o Deus do islamismo, né? Para os islâmicos. Então e fazer a conversão, de preferência fazer a conversão, e geralmente era assim, ou convertia ou morria. Quando eles chegavam, eu falei, as cruzadas proporcionaram guerras muito sangrentas, de matar criança e tudo, né? Mas o objetivo era a conversão dos infiéis, a retomada da Terra Santa e a expansão dos domínios comerciais, para que os comerciantes europeus tivessem livre acesso, sem nenhum empecilho desses povos aí, para praticarem o comércio. O que foi o feudalismo? O feudalismo foi a estrutura econômica daquela época, em que as terras estavam divididas em unidades autossustentáveis, que eu já expliquei, elas produziam tudo, ou a grande parte das coisas que se precisava ali. A principal instituição econômica era a terra e a produção em cima da terra, para a manutenção desses feudos. Então, era essa forma de organização, sobretudo econômica e social, que era o feudo, em que tinha ali o senhor da terra, os cavaleiros que a protegiam, os servos que cultivavam aquela terra. Tem um autor chamado Jacques Legoff, um francês, que ele fala que na Idade Média tinha aqueles que oravam, a igreja, aqueles que batalhavam, os cavaleiros, e aqueles que cultivavam, os camponeses. E aqueles que não faziam coisa nenhuma, que eram os donos das terras. Muitos deles só faziam gerenciar. Eram quem mandava em tudo, né? Geralmente assim era os senhores feudais. O que foi a peste negra? A peste negra foi um surto, ela aconteceu mais para o final da Idade Média, que foi um período em que as vilas começaram a receber gente. As pessoas começaram, por vários problemas de fome e outras coisas, começaram a abandonar os feudos e irem para as vilas. E começou a juntar muita gente nesses locais, pessoas que não tinham muita noção de higiene, e devido a essa noção de higiene, as pessoas não tinham muitos cuidados, aí proliferava muito o quê? Ratos. E aí a urina do rato gerava esse mal, que eles não sabiam o que causava essa doença, que contaminava, né, contaminava o ar, contaminava a água, os alimentos, por causa do rato. E
vocês terem uma ideia, a peste negra chegou a matar 2/3 da população europeia, segundo estima alguns historiadores. Havia cidades inteiras, vilas inteiras que morriam, entravam em quarentena. Uma verdadeira pandemia. E outra coisa, as pessoas eram muito supersticiosas nessa época, tinham muito medo de bruxaria e matavam muito gato, porque achavam que gatos eram usados em rituais de magia, o que piorava ainda a situação. Porque vocês sabem que o rato é o predador natural do... O gato, desculpa. O gato é o predador natural do rato. E eles ainda matavam os gatos com medo das bruxarias. Achavam que gato era coisa de bruxo, de bruxa, para fazer bruxaria. E aí, junto com a falta de higiene, a falta de conhecimento sanitário nessa época, as pessoas adoeciam muito por conta dessa peste causada pelo rato, que hoje em dia nós chamamos essa doença de peste bubônica. É o nome que nós damos hoje, mas na época era chamada de peste negra. A nona questão, a 10ª questão e a última, para a gente fechar a aula. Podemos dizer que a peste negra provocou uma pandemia? Sim. Por quê? Porque houve uma contaminação em massa e fora do controle, a ponto de matar grande parte da população daquela época. Então foi uma pandemia, sim, assim como a gente está tendo hoje. Hoje a gente ainda tem recurso de vacina, a gente sabe exatamente o que causa, tem como, apesar daqui no Brasil, as autoridades terem sido muito negligentes, né, no combate aí, mas a ciência, quem seguiu a ciência aí mundo afora, conseguiu controlar a pandemia e está controlando muito mais do que nossa situação hoje aqui no Brasil e os países que nós chamamos de países negacionistas. Essa pergunta aqui sobre a pandemia, a peste negra, eu fiz ela de propósito para a gente fazer um link daquela época com a época de hoje, para vocês verem que já houveram outros momentos de crise sanitária, de pandemia na história, e que isso não é uma novidade, não. Mas uma situação muito difícil, porque naquela época ali eles perderam, imagine o que é perder 2/3 da população, que é o que você pega a população de um lugar, divide por 3 e 2 partes morrem. É mais que a metade, né? Bem mais que a metade. Então, a coisa é muito séria. Perguntas? Não, professor. Então, volto a dizer, essa aula ficará gravada e depois postarei ela e vou avisar que ela está postada aos seus colegas. Muitos deles não assistiram a aula, vai estar lá disponibilizada. Assim que ela estiver no Drive, eu disponibilizo ela lá no Classroom para vocês. As turmas que estão assistindo agora essa aula, que não estiveram ao vivo, podem fazer pergunta dessa aula, anote, né, porque não teve a oportunidade de estar ao vivo com o professor, anote e faça a pergunta lá no WhatsApp mesmo, no grupo, que eu terei todo o prazer em responder. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, gente. Até, professor. Até, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vou parar aqui, interromper a gravação. E eu recomendo que vocês assistam vídeos para reforçar o assunto. Leiam, assistam vídeos, principalmente os vídeos da TV Escola e do canal Futura. Estão disponíveis lá no YouTube. Coloca lá, Idade Média, Canal Futura, ou Feudalismo, TV Futura, Período Medieval, TV Futura, ou TV Escola, tá? Canal Futura, TV Escola, que vocês vão achar muita coisa boa lá. Então, bye bye, vou interromper a gravação.